Hoje eu vou falar de um tema bem legal, que é sobre como evitar calotes e reduzir prejuízos em projetos fotovoltaicos. Esse é um tema bastante interessante. Ontem eu fiz até alguns questionamentos no Stories, né? Se o pessoal já tinha tomado algum calote. Algumas pessoas me contaram algumas histórias e perguntei se acharia interessante, no caso, fazer um assunto como esse. E aí, algumas pessoas disseram que sim, outras disseram que estava precisando muito em relação a isso, né? Então, vamos lá. O que acontece? Aqui o que eu vou falar hoje aqui, tá? Vai ser a relação entre projetista fotovoltaico e a empresa que contratou para realizar esse projeto, tá? Não vai ser entre projetista e consumidor final, tá? É entre o projetista fotovoltaico e a empresa ou integrador fotovoltaico que contratou ali o seu serviço. Então, logo para deixar isso bem claro, não é entre contrato de projetista e o consumidor final, beleza? Vamos lá. Então, por que é importante saber sobre isso, né? Sobre essa questão de como evitar calotes e também reduzir prejuízos em projetos fotovoltaicos. Então, o que acontece? Quando a gente entra no mercado fotovoltaico, é normal, tá? É bem comum, às vezes, a gente começar ali cobrando valores muito baixos no mercado, que geralmente, às vezes, o cliente paga até à vista, né? Mas quando a gente vai crescendo, né, vai começando a ficar mais profissional, vai começando a entregar projetos mais rápido, vai começando a saber fazer uma negociação, a gente começa às vezes a ganhar mais dinheiro, só que às vezes a gente perde um pouco de controle. E também às vezes os clientes, né, a gente vai encontrando diversos tipos de clientes ao longo da nossa jornada. Então a gente tem clientes que são bons e também tem clientes que são bem ruins pagadores, né? Apesar de que eu trago muito aqui, né, a questão de que existe, no caso, projetistas ruins. E sim, existe projetistas ruins, mas da mesma forma que existe projetistas ruins, existe também empresas que são ruins, né, de se trabalhar, empresas que são mal pagadoras aí para o projetista fotovoltaico, tá? Então, o que acontece? Sem isso, né, a gente sabendo como evitar e reduzir esses prejuízos, porque a gente vai evitar perder dinheiro, né? É um dos pontos principais, a gente evita perder dinheiro, evita também perder tempo, porque, poxa, é muito ruim você fazer um serviço fotovoltaico, porque, cara, o projeto fotovoltaico, de um certo modo, ele tende sim a dar trabalho, exige tempo. Por exemplo, você faz um projeto ali para a Equatorial exige bastante do seu tempo, ou então você vai fazer um projeto ali para a Enel de Goiás, Enel de São Paulo, enfim, a Amazonas Energias. Então, essas distribuidoras, elas acabam levando muito tempo, né? Você está ali iniciando e, cara, você não ser pago pelo seu serviço é muito ruim em relação a isso. Então, existem formas da gente reduzir e, às vezes, até evitar tomar esses calores. Então, é o que eu quero trazer aqui para você. Uma coisa que eu quero deixar muito bem claro, tá? É que, infelizmente, a gente não consegue erradicar, né? Ou seja, a gente não consegue zerar essa questão dessa inadimplência, né? No caso desses calotes, a gente não consegue zerar isso. Infelizmente, isso faz parte da vida da gente. Então, esse aqui é até um conteúdo um pouco mais avançado, você tem que ter um pouquinho mais de cabeça em relação a isso, porque faz parte, sim, do serviço do projetista. Infelizmente, isso faz parte da gente, às vezes, não ser pago por conta do serviço, né? Infelizmente, a gente acaba caindo aí, encontrando clientes ruins, que às vezes eram clientes que eram bons, né? E acabam enrolando a gente, não querem responder a gente. Mas vamos lá. Então, Igor, como é que a gente faz para evitar e para reduzir esses prejuízos ou esses calotes aí que você está vindo a falar? Então, vamos lá. A primeira forma, porque é que às vezes eu falo muito na questão da negociação, né? Então, eu trago muitos assuntos aqui sobre negociação do projetista fotovoltaico com a empresa, principalmente porque eu trago mais em relação a preço, né? Então, cara, tento incutir aqui em vocês a questão de se valorizar como projetista fotovoltaico, né? Que eu falo muito, né? E defendo muito que o projetista fotovoltaico, ele não somente realiza projetos, né, elabora os diagramas fotovoltaicos e também ele não só preenche ali as documentações. Existem outros tipos de serviços. Existe, por exemplo, a responsabilidade técnica. Então, no momento da negociação que você tem ali com o cliente, não é somente para você poder passar ali o seu preço, né, o seu preço justo, ou o preço que você considera ser justo, podendo receber daquele projeto que irá realizar. Mas também aquele momento primário ali de negociação, o primeiro contato com o cliente, ele serve para você conhecer também o cliente, né? Com algumas perguntas chaves ali, você já começa a perceber mais ou menos como é que o cliente
ele trabalha, né? Será se esse cliente realmente está vindo só atrás de preço? Será se esse cliente está afim de um serviço, né, de um projetista fotovoltaico? Será se esse cliente está querendo uma parceria? Será quantos projetos por mês esse cliente tem? Será se esse cliente faz algumas instalações boas ou não? Então, a gente ali, nesse primeiro contato, a gente consegue ali, mas lógico, isso eu não posso dizer que se você literalmente está do zero, você consegue pegar essas nuances, precisa de um pouco mais de experiência para você estar pegando ali, estar conversando com ele e você identificar alguns pontos. Pô, esse cara aqui me parece ser um bom pagador, né? E aí, por isso que é muito importante essa parte da negociação com a empresa ou então com o integrador de energia solar, tá? E como eu disse aqui, eu vou falar para vocês sobre a questão de como é que a gente evita e como que a gente reduz esses calores, então esses prejuízos com projetos fotovoltaicos. Eu vou começar falando aqui sobre a questão da redução. Como é que a gente faz para reduzir esses prejuízos? Então, como eu falei, infelizmente é impossível a gente erradicar, né, ficar do zero sobre essa questão, tá? Mas vamos lá, vou falar aqui um pouquinho sobre como é que a gente reduz e existem formas da gente reduzir, tá, o prejuízo. O que acontece? Quando a gente entra no mercado de energia solar fotovoltaica sendo um projetista fotovoltaico, vamos lá, vou pegar aqui um caso inicial. Então, eu estou fazendo ali meus primeiros projetos, então eu considero, tá, se você está ali entre o primeiro e o 10º projeto, então você ali é como se fosse um projetista fotovoltaico acadêmico. Os 10 primeiros projetos, eles literalmente são ali para você estar estudando em relação a eles. Então, se você está entre esses 10 projetos fotovoltaicos, geralmente se é cobrado com 50% antes e 50% depois, e também é cobrado, então, às vezes 100% do valor, ou seja, o cliente só vai te pagar após você fazer a solicitação de vistoria. Quando você está iniciando, é bem comum fazer isso, né? Então, ou seja, por quê? Porque você está dando uma garantia para o cliente, né, de que você realmente vai entregar o projeto fotovoltaico para ele. Então, às vezes, você cobra do cliente somente quando o sistema fotovoltaico ele é ligado lá na casa do consumidor final. Então, lógico que isso, ao longo do tempo, é insustentável, né? Fica mais difícil de receber, mas quando você está iniciando, geralmente é assim. Quando a gente já ganha uma experiência, você já tem ali mais de 10 projetos fotovoltaicos, geralmente é o que a gente considera aqui já um projetista estagiário, você já fica ali mais no 50-50, ou às vezes até quem já é mais experiente, né, trabalha muito no 50-50, ou seja, é uma forma de precificação que o mercado aceita muito bem e que se criou um padrão, né? Então, por exemplo, se está na dúvida de como fazer um pagamento, né, de como receber o pagamento, na verdade, então vai no 50-50 que dá bom. Só que, o que acontece? O 50-50, ele é bom? Sim, com toda certeza ele é bom, inclusive tem clientes que eu hoje utilizo dessa maneira, de 50-50. Só que o 50-50, o que acontece? Se você faz um projeto fotovoltaico de, por exemplo, uns 20 kWp, e você cobrou aí R$ 1.800, então você recebe o quê? R$ 900 para fazer a primeira parte e depois você recebe os outros R$ 900, assim quando o projeto é aprovado, né? Só que aí, o que a gente entende os primeiros 50%, como é que a gente entende? Que os primeiros 50% a gente recebe antes de iniciar o projeto, ou seja, mesmo que o cliente me mande todos os dados, eu não vou iniciar o projeto fotovoltaico enquanto ele não me pagar a primeira parcela. Então vamos imaginar nesse caso, um projeto de 20 kWp foi cobrado R$ 1.800, o cliente me passou todas as informações e eu fui lá e cobrei, e ele me pagou os R$ 900. Beleza, então aí eu já começo a fazer o projeto fotovoltaico dele. Quem é aluno da gente já deve ter visto que lá nas nossas aulas a gente indica que o projeto fotovoltaico ele seja enviado no seu e-mail, tá? E por que ele é enviado no seu e-mail? Quando a gente começou a fazer o curso, a gente acreditava que colocava-se o e-mail do projetista fotovoltaico para quê? Porque o projetista está sempre de olho na caixa de e-mail dele, né? Então, geralmente a gente olha às vezes até mais a caixa de e-mail do que o próprio WhatsApp, né? Esperando ali os e-mails das distribuidoras. Então, como a gente vai estar de olho ali mais no e-mail, a gente acreditava que era só por conta disso, porque se fosse para o cliente podia não ver, podia passar dias e poderia se perder na caixa de e-mail dele, né? O e-mail da distribuidora, e aí daqui que ele passasse para a gente, que é projetista, iria ter um pouco de demora. Só que o que foi que a gente foi percebendo ao longo do tempo? Que quando você coloca todo o projeto fotovoltaico no seu e-mail, você está, na verdade, se defendendo
contra um dos calotes, né? Ou então contra o cliente não te pagar a segunda parcela. Então você, no caso, coloca tudo no seu e-mail. Então quando o projeto fotovoltaico ele é aprovado, o que acontece? O parecer de acesso e o relacionamento operacional ele fica com você. E para fazer a vistoria, é você quem faz, já que a gente tem que enviar o parecer de acesso e o relacionamento operacional para a distribuidora. Lógico que depende da distribuidora. Tem distribuidora que não exige parecer de acesso nem o relacionamento operacional. Basta você dar um clique lá que ele já aceita. Mas, e aí o que acontece? Como é que você faz para reduzir caso você trabalhe no 50-50? Tem gente que que só recebe a segunda parcela dos 50%, né, do que foi acordado depois que o sistema ele é ligado, ou seja, eu faço a vistoria, assim que eu fiz a vistoria eu já passo para o cliente e aí o cliente me faz esse repasse. Tem essa maneira. Com o tempo, então lógico que vai muito da experiência, se você ainda está iniciando você até pode receber dessa maneira, mas se você já é experiente e deseja reduzir, uma solução é você só fazer a vistoria depois que o cliente te pagar a segunda parte. Aqui você já evita já reduz, no caso, um prejuízo. E aí você pode me perguntar, Taigo, mas por que ele tem que me pagar primeiro para eu depois fazer a vistoria? Simples, porque ele vai estar desesperado, para quê? Para ligar logo o sistema fotovoltaico do consumidor final. E como o parecer de acesso, o relacionamento operacional está com você, então é você que tem esse documento que pode estar enviando para a distribuidora. Então ele meio que fica preso a você. E até uma das coisas que eu gosto muito de defender do projetista fotovoltaico aqui é que a empresa ela precisa mais de você do que você precisa dela. Então, ou seja, eu estou com os documentos. Eu só vou fazer a vistoria depois que você me pagar. E se ele não me paga, eu também não faço a vistoria, eu deixo cancelar. Então eu deixo ele esperar os 180 dias para poder fazer a vistoria. Lógico que se ele quiser, ele pode ir na agência, ir atrás, mas assim, cara, vai gerar um estresse muito grande. E nesse caso ele prefere, às vezes até pagar você do que não te pagar. Às vezes quer ter esse trabalho todo de ir lá na agência e procurar, fazer solicitação de vistoria, sendo que às vezes nem faz na própria agência, né? A agência vai lá e diz, não, a gente enviou o e-mail de aprovação, você tem que fazer por lá. Então, isso tende muito a acontecer. Então, uma forma de você reduzir seria isso, ou seja, se eu receber a primeira parcela, sempre receba, tá? Isso é um conselho, tá? Se você já tem mais de 10 projetos aprovados e se trabalha nesse framework, né, que a gente chama nesse quadro de 50%, só começa a realizar um projeto fotovoltaico depois que o dinheiro cai na sua conta. Então, depois você recebeu os 50%, beleza, agora eu vou dar início ao meu serviço e só faça a solicitação de vistoria após você receber a segunda parte. Isso é uma forma de reduzir, mas eu deixo muito bem claro, Igor, eu sempre vou ter que fazer assim? Não, porque depende muito da negociação que você fizer com o seu cliente, tá? Então, eu deixo esse asterisco aqui, tá? Essa é a exceção. O que acontece? Antigamente, eu tinha um cliente que eu trabalhava com ele dessa maneira. Ele ainda hoje é meu cliente. A gente trabalhava assim, era 50% antes, 50% depois. Então, ele fazia vendas de 4 projetos por mês, 3 projetos por mês, então ele trabalhava pequeno. Então, o que acontece? Ele começou a pegar uma confiança muito grande em mim, eu também comecei a pegar uma confiança muito grande nele. E o que acontece? Ele meio que começou lá a fazer uma organização na empresa dele, na parte do financeiro, e para ele era mais vantajoso ele me pagar ao final do mês, ou seja, ali entre o dia 29 e dia 1º do mês subsequente. Então, ele chegou para mim e veio negociar comigo e falou, Igor, tem como eu pegar todos os projetos desse mês que a gente fazer e, cara, eu te pagar só no final do mês? E aí a gente vai fazendo a contagem de quem foi a primeira parte e de quem foi a segunda parte. Como eu tinha confiança nele, eu falei, tudo bem, vamos fazer. Lógico, fui um pouquinho de medo, porque, poxa, ele começou a vender mais projetos, ou seja, ele saiu de 2, 3 projetos por mês e começou a vender 6, 8, 10 projetos por mês. Então, a gente já estava começando a entrar num processo de escala, somente com esse cliente. Então, a gente ficou negociando dessa forma. Até hoje está tudo bem, está tudo tranquilo, a gente não se estranha. Mas assim, como eu falei, depende muito da negociação que você tem com o cliente, também ali da base de confiança. Afinal de contas, isso é um relacionamento que você tem com ele, beleza? Então, sobre 50-50 é isso. Mas pode ser que você, né, sempre trabalhe, isso vai depender muito da sua forma como você trabalha. Pode ser que você sempre faça o seguinte, Igor, eu recebo primeiro,
Eu faço a vistoria e só depois da vistoria que o cliente me paga a segunda parte. Também tem dessa forma. Só que como é que você pode evitar mais ainda um prejuízo se você trabalha dessa forma? É você fazendo no modelo de 80-20 ou 70-30. Esse também é um outro modelo, né? Inclusive o 80-20 ele é muito bom, né? Porque você já recebe o quê? 80% do valor para realizar o projeto e os outros 20%. E caso o cliente não te pague esses 20% ou esses 30%, ou seja, o prejuízo é bem menor do que se você fizesse ali no caso 50-50, tá? Então existe essa maneira. Mas como eu gosto muito de enfatizar isso, tá? Isso aqui não é nenhuma verdade absoluta. Entra muito na questão da sua negociação que você está fazendo com o cliente, beleza? E também tem uma outra maneira que essa seria praticamente contra prejuízos, né? Que é o quê? É você receber 100% do valor para você poder realizar o seu projeto fotovoltaico. Também tem essa possibilidade. Só que aqui nesse quesito de você realizar os 100%, eu já não aconselho para todo mundo, tá? Então você realmente vai ter que ter mais experiência. Então você tem que saber de fato realizar o projeto fotovoltaico naquela determinada distribuidora de acordo com a necessidade do cliente e também depende muito do que você vai entregar para o seu cliente. Tem aluno da gente que só faz 100%, ele já falou, professor, eu só faço se for 100%, se ele me pagar 100%, é muito raro fazer 50-50, 70-30, ele tem que pagar os 100% para poder fazer tudo para ele. É dessa maneira que eu trabalho. Então, como eu falei, depende muito da sua negociação e também da sua experiência, mas receber os 100%, eu só aconselho realmente quando você já tem ali praticamente uma renda mais fixa. Para você fechar com um cliente que te pague 100% do valor antes de você realizar o projeto, é um pouco mais difícil, tá? Não é tão fácil assim os clientes quererem dessa maneira. Logo porque, às vezes, quando ele faz as próprias instalações dele, né, quando ele faz a venda para um consumidor final, nem sempre ele recebe o dinheiro à vista. Muitas vezes ele tem que receber ali parcelado, às vezes ele passa em cartão, aí tem que esperar 30 dias o dinheiro cair. Às vezes é um financiamento, então tem que sair o parecer de acesso, às vezes ele quer tentar negociar contigo, te pagar às vezes 30% primeiro, que eu já trabalhei também dessa maneira, ou seja, eu tinha um cliente que quando era financiado o sistema fotovoltaico, ele me dizia, e aí como é que a gente trabalhava? Era 30-70, ou seja, era o contrário, né? Em vez de 70-30, era 30-70. Mas era a negociação que a gente tinha, ele era um bom cliente, sempre me trazia bons projetos e era de muita confiança, tá? Mas, como eu estou sempre falando, depende da sua negociação que você vai ter com o seu cliente. E como eu disse, essa de 100% eu já não aconselho para todo mundo. Então, você vai ter que ter ali, como é que eu posso dizer, a bala na agulha, né? Então, por exemplo, não, Igor, eu já estou fazendo aqui meus 10, 15 mil reais por mês aqui, se é um projetista, eu tenho meus, tenho meus 5, 6 clientes fixos aqui. E aqui, de vez em quando aparecem uns esporádicos aqui, né? Aparecem uns aleatórios aqui. Então, nesse caso aí, talvez você possa trabalhar. Por quê? Porque se ele não fecha com você, você tem os outros e tá seguro, né? Então, você já tem ali seus clientes mais fixos. Então, essas são algumas maneiras que a gente tem de reduzir esses valores, né? Ou seja, de reduzir esses prejuízos que a gente tem com projetos fotovoltaicos. E geralmente, os prejuízos que a gente toma, né, são dos dois tipos de cliente que a gente encontra, né? Às vezes a gente tem um cliente que é muito ruim, então, cara, é por isso que eu falei que a negociação é muito importante, porque, cara, tem cliente que é muito ruim, o cara só quer saber literalmente de preço, o cara não quer nem saber do teu serviço, o cara só quer saber da homologação e acabou. Tudo bem que o cliente, principalmente, ele vai querer saber só da homologação, mas com o tempo, você mostrando seu serviço, ele entende que não é somente homologação. E, poxa, eu tenho um projetista, um cara que é bom, um cara que me passa confiança, que inclusive essa é uma das coisas que eles mais procuram, é uma confiança em você como projetista fotovoltaico. E para você passar confiança para ele, você tem que ter confiança em si. E às vezes a gente acaba encontrando esses clientes que são muito ruins e, cara, literalmente eles só querem desvalorizar a nossa profissão. Por quê? Porque tem um que ele conhece, não sei, algum cliente, algum projetista qualquer que já trabalhou com ele, que sei lá, o cara fazia 3 projetos fotovoltaicos por, sei lá, R$1.000, por R$900, ou então ele pagava um fixo pro cara, tipo, ele pagava R$2.000, independente da quantidade de projetos que ele pegasse, ou do tamanho dos projetos que ele pegasse, ele passava para esse projetista, né? E às vezes ele quer fazer a mesma coisa com você. E às vezes você, com R$2.000, você cobra ali num projeto de 30 kW, né? Para ele, poxa, tá caro, mas ele não vê também o quanto você se esforça para estar fazendo, né? Pô, todo dia vocês estão trabalhando, né? Todo dia estuda sobre isso.
Então, se você, por exemplo, está aqui me assistindo, você está buscando por conhecimentos, né? Buscando por uma forma de saber mais sobre como realizar projetos fotovoltaicos. Então, é muita dedicação de tempo que a gente tem que valorizar sobre isso também. Mas também, às vezes, a gente toma alguns calotezinhos, na verdade, mais uns prejuízos ali, às vezes também de alguns clientes que já são fiéis aos nossos serviços, né? Então, eu trouxe mais esse tema por quê? Porque essa semana teve um aluno que ele me mandou um áudio, ele parecia estar bem zangado, foi a forma que eu interpretei, que ele falou, cara, eu tomei um calote aqui de um cara e é porque eu já fiz projeto para ele, cara, já fiz uns projetos para ele, mas o cara agora, poxa, eu fiz a vistoria para ele e o cara sumiu, né? Ele literalmente sumiu. Inclusive, as histórias que eu perguntei lá nos stories, né, de algumas pessoas que me contaram as suas histórias, também foram mais ou menos isso, né? E algumas pessoas que eles conheciam, já faziam alguns projetos perdidos e o cara simplesmente sumiu, né? Mas, assim, lógico que isso pode acontecer, tá? Então, como eu disse, ninguém tá 100% blindado disso, né? Então, é bem comum. E se acontecer com você, cara, manter a calma, ter paciência e jogo para frente. Toda empresa de energia solar fotovoltaica, ela precisa de você. E a empresa de energia solar fotovoltaica, ela precisa muito mais de você do que você precisa dela, tá? Mesmo se você considerar, mas o cliente está achando o meu preço muito caro e encontrou muito mais barato. Cara, tudo bem, tchau para ele. Se ele quer pagar mais barato por alguém que não vai entregar o serviço que você entrega, porque se você cobra um valor mais alto, né, um valor mais caro, é porque você sabe que você vai estar entregando e o que você vai entregar é uma qualidade, né? Porque o preço, querendo ou não, depois eu posso até trazer algo sobre isso, o preço ele te valoriza, né? Então eu já até postei, poxa, quem é que você preferiria, né? Por exemplo, se a gente pegar celular, por exemplo, qual que você prefere, um iPhone ou um Xiaomi? O pessoal tenta bater, mas, cara, o iPhone sempre sai na frente, mesmo ele sendo mais caro, porque é mais credibilidade, são bem mais bonitos, tem muito mais qualidade, né? Os aplicativos que você utiliza, o próprio sistema operacional. Então, assim, o iPhone tende a ganhar, mesmo ele sendo mais caro em relação a isso. E com você também é a mesma coisa. Lógico, não estou dizendo para você se comportar como um iPhone do mercado, mas, cara, ter a qualidade de você ser um bom projetista fotovoltaico, de que se vier um Zé do CAD, você sabe, poxa, aquele cara não tem o conhecimento que eu tenho. Então, não tem os contatos que eu tenho, não tem a entrega de serviço que eu tenho, não tem um suporte, não passa uma confiança que eu passo para um cliente, né? Não tem a disponibilidade de tempo que eu tenho para aquele cliente, né? Então, acho que eu falei um bocado, né? Sobre a parte de reduzir seria mais ou menos isso. Igor, e como é que a gente faz para evitar? Também existe uma forma da gente evitar, né? E muito do que eu falei aqui para você, geralmente é mais no boca a boca quando você está iniciando. A principal forma que a gente tem de evitar é através de um contrato. Então, quando você faz um contrato com o cliente, então aquele cliente, de um certo modo, ele sabe das responsabilidades dele. Então, quando ele assina um contrato, é lógico que você aí já fica passível aí à justiça caso ele não te pague. Que, inclusive, isso é muito bom para você, porque você acaba até se defendendo. E eu sei que pode até surgir uma objeção em você, né? Do tipo, cara, mas será se realmente o cliente ele vai querer assinar esse contrato comigo? E na verdade, sim, se ele for literalmente um bom cliente, um bom pagador cliente, ele entende a importância de um contrato, porque num contrato não vai defender só você. Tem ali também uma parte de defesa dele. Por quê? Porque você coloca um contrato que vai entregar o projeto dele em tanto tempo, né? Geralmente a gente bota ali 30, 45 dias. Então, ali você também faz uma defesa para ele, né? À toa que tem uma cópia que vai para ele. Então, você também acaba se defendendo. Se o cliente não te pagar, por exemplo, se tem lá uma cláusula que você diz que o pagamento tem que ser feito antes da vistoria, então ele vai ter que te pagar antes da vistoria. Aí, mas se ele não me pagar, ele não está querendo me pagar, ele já fez até a vistoria, por acaso, o cara me deu um calote. Cara, você pode levar nas pequenas causas, né? Então, você pode contratar um bom advogado em relação a isso. Vai te blindar contra 100%? Não. Pode ser também que você nem vá atrás. Poxa, assinei contrato, mas não estou a fim de ir atrás de me envolver com esse negócio de advogado, de causas. Às vezes é só um projeto, sei lá, foi, R$500, R$600, lógico, se fizer falta para você, é outros 500, tá? Não estou dizendo que, R$500, R$600, cara, maravilha você receber, né? Mas assim, é bom você se defender em relação a isso. Cara, contrato é muito importante, principalmente quando você já está ganhando muita escala, tá? Quando você está literalmente ali com 10, 15, 20 clientes, é muito importante você
ter um contrato. E lógico, depende da sua negociação com ele. Pode ser que às vezes o seu contrato que você tenha com ele é um valor fixo. Pode ser um valor fixo. Tem um aluno da gente que ele fechou com uma empresa que ia trazer 30 projetos mensais para ele, e ele fechou para essa empresa por R$600 cada projeto, até 75 kW. Ou seja, se o projeto fosse de 2 kW pico, ele fazia por R$600. Se fosse de 50 kW pico, ele também fazia por R$600, né? Mas aí foi a negociação que ele fez. Mais compensação, 30 projetos fotovoltaicos por mês, até 75 por R$600, dá uma média aí de R$18 mil por mês. Então foi uma negociação que ele fez com ela. Foi certo ou foi errado? Não sei. Tá? Não sei, não estou aqui para julgar, mas ele fez a negociação, cara, R$18 mil no mês aí fazendo projetos fotovoltaicos, um por dia, uma maravilha, já que um projeto aí você faz aí geralmente em 2 horas, 3 horas, quando você tem aí uma boa experiência em realizar esses projetos fotovoltaicos, tá? Pessoal, particularmente é isso que eu queria trazer um pouco para vocês sobre essa forma de evitar e reduzir calote. Então, só para a gente dar uma revisada, tá? Primeiro, infelizmente, isso faz parte do serviço, então a gente tem que, de uma certa forma, tem que se acostumar com isso, lógico. Não vamos deixar todo cliente que vir fazer isso, mas, poxa, se acontecer um calote, a gente tem que tomar algumas medidas, que seja cobrar. Eu sei que algumas pessoas não gostam de cobrar, mas, cara, faz parte também da vida do projetista. Tem que cobrar o serviço, tem que ir lá falar com o cliente, cara, cadê minha parte, segunda parte, a gente combinou assim, tá em contrato. Mas, infelizmente, a gente não consegue se defender 100% disso, tá? Então, algumas formas de reduzir, né? Então, primeiramente, a gente começa já a conhecer o cliente ali durante a negociação que a gente tem com ele. Então, nas primeiras conversas, é por isso que eu trago muito assunto de negociação. Não é somente só para você mostrar o seu preço para ele, né? Não é somente você estar mostrando o seu serviço para o cliente e dizer, o meu serviço vale R$2 mil para esse seu projeto de 20 kW pico, porque eu entrego isso, isso, isso. Não é somente para isso, mas é também para você poder conhecer o cliente. É por isso que às vezes eu sempre falo, cara, tenta se interessar mais, tenta se interessar mais pelo cliente, vai conversando com ele, quantos projetos fotovoltaicos ele faz, será que ele vai precisar de uma responsabilidade técnica, como é que era o outro projetista que ele tinha, será se o cara realmente trabalhava bem, será se o cara trabalhava mal, será se esse cliente é muito bom, será se esse cliente tem algumas instalações boas, será se ele tem Instagram, será se ele posta lá no Instagram as instalações que ele faz, deixa eu dar uma olhada, será se vale a pena eu trabalhar com ele, esse cara tá me parecendo que é um bom pagador, esse cara tá me parecendo que é um bom cliente, vamos testar, vamos fazer um projeto. Então, assim, a parte da negociação ela é muito importante, por conta disso que você acaba conhecendo mais o seu cliente, tá? E formas de reduzir, né? Formas de reduzir um prejuízo com projetos fotovoltaicos. Então, se você trabalha com 50-50, né? Então, sempre receber os primeiros 50% antes de iniciar o projeto fotovoltaico, cara, isso é sempre, tá? Eu aconselho que seja sempre. Mais uma vez, eu deixo muito bem claro que vai depender da sua negociação com o cliente. Pode ser que o cliente esteja aperreado, ele seja um cliente muito fiel que você tem. Não, cara, esse cliente aqui eu faço projeto para ele nunca me enrolou, o cara sempre me paga em dias. Pode ser que ele esteja aperreado, ele, cara, tem que fazer esse projeto rapidão aí, depois a gente se acerta. Pode ser que aconteça, tá? Já aconteceu comigo demais. De cliente, cara, faz aí, depois a gente se acerta, porque o cliente aqui vai pegar o parecer no banco. Cara, já fiz, tudo certo, mas lógico, depende do cliente. Também já tomei calote, tá? Fazendo isso. Mas os clientes lá era quando eu estava iniciando e não eram clientes fiéis, eram somente clientes aleatórios aí que eu pegava e que eu ia confiando. Mas, negociação, tente já conhecer o seu cliente ali nos primeiros momentos. Então, vamos lá. Se a sua forma de pagamento for 50-50, então sempre receba os 50% primeiro antes de iniciar o projeto. Então, mesmo que ele te envie todos os dados e ele te fale, cara, faz aí o projeto, só faça quando você receber os 50%. Se você quiser começar antes, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não tem problema. Então, de acordo com o seu serviço. Mas eu aconselho dessa maneira e dá muito bem. E eu vejo os alunos fazendo dessa maneira e estão indo muito bem. E na segunda parte, quando é que eu recebo? Então, você pode receber ou após ser feita a vistoria ou antes de ser feita a vistoria. Eu aconselho que você receba a segunda parte antes de você fazer a vistoria. Por quê? Porque aí o cliente está literalmente amarrado em você. Ou seja, e enquanto você não fizer a vistoria,
o consumidor final, ele não consegue, ele não vai conseguir utilizar o sistema fotovoltaico. E nem adianta lá o teu cliente compartilhar o teu número com o consumidor final, porque o seu negócio foi com a empresa, não foi com o consumidor final. Tá? Então não adianta de nada ele fazer isso. Eu sei que tem cliente que faz, que quer ganhar, quer botar a culpa no projetista, mas não, a culpa é dele lá que não quer te pagar. Tá? Então eu aconselho, tá? Não que isso seja uma verdade, tá? Tudo que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, tá? São experiências que eu trago minhas, são experiências que eu trago dos alunos e que eu vejo o que funciona e também o que não funciona, tá? Não é à toa que esse foi até um tema que eu demorei muito para trazer. Então, se for os outros 50% antes da instalação. Eu sei também que tem gente que trabalha recebendo apenas 100% após a vistoria, mas aí é só quando você realmente está muito iniciante, está ali entre seus 10 primeiros projetos, 15 primeiros projetos, você pode trabalhar dessa forma porque você ainda está estudando muito sobre projetos fotovoltaicos. Então, uma forma de caso você queira reduzir esse prejuízo dos 50-50 é você começar a cobrar 80-20. Então, eu recebo primeiro 80%, depois eu recebo os outros 20%, porque se o cliente não me paga esses outros 20%, tudo bem, não é um prejuízo tão grande assim que eu vou estar recebendo. E também, isso aqui já é mais para quem é experiente, né? Para quem já tem ali uma espécie de seus clientes fixos mesmo, é você trabalhar com 100% do valor já antes de realizar o projeto fotovoltaico, tá? E por que é que eu falo que é quando você já tem seus clientes fixos? Porque aqueles clientes fixos já te trazem ali uma renda mensal de 10 mil reais, 15 mil, 20 mil reais, né? Que geralmente 10 mil seria ali uma base, né, que você já recebe com projetos fotovoltaicos quando você já engrena mesmo no negócio, né? Então, com o tempo você pode estar recebendo 100%, mas, mais uma vez, depende muito da sua experiência. Você também tem que ser ali bom de negociação, tá? Não é só simplesmente o cliente, quanto é que você me cobra? Aí você já manda lá, sei lá, sua tabela, e aí ele pergunta, tá, mas como é que funciona o seu pagamento? E aí você já diz, não, é 100% antes. Pode ser que funcione assim também, que às vezes o cliente está desesperado, né? Ele vendeu um sistema fotovoltaico que está doido para ser homologado, que ele tem que ligar lá para o consumidor final. Mas eu aconselho, tá? Que aqui, só caso você já seja mais experiente. Se estiver iniciando, vai no 50-50 que dá certo. Tá? E formas de evitar tomar esse calote, né? O prejuízo com o cliente seria com o contrato, né? Porque com o contrato ali está tudo assinado, está tudo documentado. E aí qualquer coisa pode estar levando nas pequenas causas, tá? O contrato é muito importante. Tem aluno da gente, se tiver algum aluno aqui e tiver assistido lá a oficina de precificação e captação de clientes com o Marcos, que tem lá dentro do curso, o Marcos fala que ele fala abertamente isso, tá? Por isso que eu também falo, permite que eu fale, que ele tomou um calote, se eu não me engano, acho que foi de 11 mil ou foi 12 mil reais, tá? Não tinha isso em contrato ainda na época, ele fazia muito no boca a boca. Então ele tomou um prejuízo aí de 11 mil reais em projetos fotovoltaicos. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ajudado um pouco vocês. E se você já tomou algum calote, ou se você já tomou algum prejuízo, vai lá nos stories e comenta lá. Vai ser bem interessante saber, quem sabe a gente pode estar trocando uma ideia em relação a isso. Foi colocado aqui que tem uma galera vendendo pelo Mercado Livre num preço muito barato. Realmente, isso é verdade e isso sempre teve. Eu lembro quando eu entrei no mercado em 2018, 2019 mais ou menos, eu tinha até um medo, né? Porque tinha uma galera que... Na verdade, não é uma galera não, acho que só é umas... Eu acho que é umas 2 pessoas ou só uma, tá? É porque ele coloca lá vários anúncios de projetos fotovoltaicos, coloca de diversos projetos, né? Para distribuidora tal, distribuidora tal, distribuidora tal. E lá ele coloca tipo R$200, né, para realizar um projeto fotovoltaico. Só que se você ler lá os comentários, ele não cobra R$200 por qualquer projeto não, tá? Se você der uma lida lá, tem gente que pergunta, quanto é que você faz aqui para realizar um projeto de, sei lá, de 30 kWp, ele vai lá e coloca o valor dele, não é só os 200 não, tá? Mas assim, realmente tem o Mercado Livre, que é uma galera que faz lá. Inclusive o Mercado Livre você até consegue encontrar clientes lá. Eu nunca trabalhei lá, tá, com o Mercado Livre, para ser bem sincero. Mas eu já vi, já procurei lá. Sempre trabalhei mais em Facebook e Google e também muito no Instagram. Mas no Mercado Livre nunca parei mesmo para ir lá e fazer meus próprios anúncios. Já vi anúncios lá, tá? Mas é mais ou menos dessa forma que trabalho. Mas assim, quem cobra muito barato, tu pode ver lá até pelo serviço lá que ele entrega, né? Geralmente o que é que ele vai entregar? Só RT,
e às vezes o projeto e a homologação. Acabou. Então ele não entrega mais nada do que isso, né? Então você não sabe se vai ter um suporte com o cliente, você não sabe quanto tempo, qual a garantia que ele vai dar, se realmente ele vai entregar esse projeto fotovoltaico para o cliente. Então existem outras coisas a mais, né? Ou seja, a responsabilidade também, será se ele vai de fato considerar a instalação do cliente, será se ele pede fotos para poder fazer um relatório para o cliente? Então, o projetista fotovoltaico ele tem esses outros tipos de serviço, beleza? Então é isso aí e tchau, tchau!